Bom dia! Cadê? Fala bom dia. Bom dia! Cadê? Lindo, maravilhoso e abençoado Deus dia do na céu. presença de Deus, amém? Muito bom dia! Hoje estamos no dia 671 do projeto Bíblia para Iniciantes. 671. E eu tô aqui do Bíblia lado pra da minha iniciantes. mãezinha linda, né, mãe? Dá um oi aí pro pessoal. Fala assim, oi, pessoal. Oi, gente, sou eu, Maria Auxiliadora. Minha Maria mãe. Auxiliadora. Olha que bênção. Estar do lado da minha mãezinha, lendo. Hoje a gente já ouviu bastante a palavra de Deus, né, mãe? Isso, A gente aprendeu sobre a fé, a gente ouviu os áudios 668, 669 e 670, que é o começo do capítulo 11 de Hebreus. E hoje a gente vai gravar junto aqui o áudio 671, que vai falar novamente apenas um versículo. É tão poderoso, assim, é tão forte a palavra de Deus nesse capítulo 11 de Hebreus, que a gente está indo assim bem devagarzinho mesmo, degustando. Então nós já aprendemos aqui no primeiro áudio, que foram os 3 primeiros versículos, o que é fé, né? Aprendemos o que é fé, o conceito de fé bíblica, né? Aos olhos de Deus. Já falamos sobre os 2 primeiros heróis da fé, né, mãe? O primeiro herói, lembra qual foi o primeiro herói? O primeiro herói. Começa com A e termina com Bel. Abel. Abel. Segundo herói, lembra o segundo herói que foi arrebatado? Começa com Enoque. Enoque. Esse menino tá bom, hein? Então a gente já aprendeu com o exemplo deles, né? O que eles fizeram para ter a aprovação de Deus, o que eles fizeram para ter a fé deles aperfeiçoada, né? No caso de Abel foi a oferta, né? Ele teve uma fé grande para ofertar, e Enoque uma fé para ter uma comunhão, para buscar ele com toda a intensidade, foi arrebatado por causa disso. Hoje nós vamos dar uma pausa nos heróis da fé, no capítulo 11 e o versículo 6, ele fala um pouquinho mais da importância da fé. E, bom, vamos lá, né? Vamos ler o versículo 6 juntos e vamos entender o que ele quer trazer mais aqui sobre esse tema tão importante, tão fundamental para as nossas vidas, que é a fé. Não é verdade, mãe? Tem sido muito importante isso. Muito mesmo, né, mãe? E no versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus diz assim, ó. Eu vou ler na versão NTLH e depois eu vou ler na versão que a maior parte das pessoas conhece, e na versão que eu tenho falado muito aqui, né? Inclusive esse versículo que a gente vai degustar, que a gente vai saborear hoje aqui, que vai se alimentar, é um dos versículos que eu mais tenho comentado durante todo o projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos lá, vamos ver se você lembra, você que está acompanhando aí desde o dia 1. Olha só o que diz aqui: sem fé ninguém pode agradar a Deus. É isso aí. Porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o procuram e aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Vou ler novamente. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Amém? Amém. Agora vamos na versão Almeida, revista e atualizada, que é a versão que normalmente eu cito aqui. Vamos lá. É o mesmo versículo, hein? Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Na outra versão diz que ninguém pode agradar a Deus. E aqui diz que é impossível agradar a Deus. Dá no mesmo, não é mesmo? Dá no mesmo. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantas vezes eu já falei isso aqui nesse projeto? Temos de ter fé. Sem fé não conseguimos agradar, não conseguimos a aprovação de Deus. E ele continua: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele se torna galardoador
dos que o buscam. Galardoador. Olha, que bonito. Né? O que é galardão? Galardão é recompensa. Na outra versão diz que ele recompensa aqueles que buscam conhecê-lo melhor. Galardão. Olha só, isso é tão verdade, gente, que o próprio Enoque, né? É lindo isso, né, mãe? Porque o próprio Enoque, ele recebeu esse galardão, ele recebeu essa recompensa, porque ele quis conhecer Deus melhor. Ele teve essa comunhão, diz lá que sempre Enoque buscou essa comunhão, lá no capítulo 5 de Gênesis, que fala de Enoque, da vida de Enoque. Ele buscou essa comunhão. Ele teve, né, o filho dele, Matusalém, aos 65 anos, depois viveu mais 300 anos em comunhão total com Deus. 365 anos. Eu acho até engraçado esse número, né? 365 anos. Como se fosse ali para falar para mim e para você, olha, ele viveu 365 anos em comunhão com Deus. Viva um dia de cada vez em comunhão com Deus. São 365 dias no ano. Viva hoje em total comunhão com Deus, buscando relacionamento com Deus, buscando conhecê-lo melhor, que é o que fala aqui na outra versão, né? E você vai receber esse galardão. E, gente, olha só que incrível. É impossível agradar a Deus sem fé. E se você for analisar, ele está falando que tipo de fé é essa que agrada a Deus. Ele fala aqui, ó, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Olha, É essa fé, né, mãe? É uma fé que Deus existe. Não é uma fé apenas... Porque se a gente for analisar a nossa vida, a gente coloca a nossa fé em várias coisas. Sim ou não? Imagina, eu estava pensando aqui quantas vezes eu coloquei a minha fé em pessoas. Quando eu vou viajar de avião, eu estou colocando a minha fé nas pessoas que construíram aquele avião, eu estou colocando a minha fé no piloto do avião, é ou não é? Eu tenho viajado de ônibus agora com a minha esposa, e a gente sabe que ônibus tem muito acidente, né? Nas rodovias e tudo. Toda vez que a gente viaja de ônibus, a gente está colocando a nossa fé naquele motorista lá que está dirigindo. Toda vez que eu pego um Uber, um táxi, eu estou colocando a minha fé naquele motorista, que ele não vai bater o carro, que ele vai dirigir direito. É ou não é? Fora uma série de outras coisas. Quantas vezes a gente toma remédio? A gente não sabe que pode ser um veneno, mas não, você está acreditando que aquilo ali é um remédio que vai fazer bem para você. E se for um veneno? E se trocaram ali? Né? Na época dos reis tinha o copeiro ele provava, né, tudo que o rei ia beber, ele bebia antes, para que não houvesse esse risco, né, do rei ser envenenado. Mas não, a gente não tem os copeiros. Hoje a gente bebe aquilo que nos dão, né, um refrigerante, e se tiver veneno? Olha só, a gente coloca sem perceber a nossa fé em coisas absurdas. Olha a questão da teoria da evolução, que é uma teoria, né? Não é a verdade, é uma teoria da evolução, que diz que a gente veio de um micróbio que se evoluiu e que foi para não sei o que virou não sei o que e não sei o que, um rato, um macaco e virou a gente. Gente, isso é um absurdo, para falar a verdade. Mas eu colocava minha fé nisso. Hoje, analisando, né, aos olhos de Deus, eu peço perdão. Deus, me perdoa, porque eu coloquei a minha fé em algo que é absurdo, que é totalmente contra a tua palavra. E muitas vezes a gente quer colocar a nossa fé em algo que é muito complexo, porque traz explicações humanas e naturais, e na verdade a gente prefere colocar a nossa fé em homens do que em Deus. Quantas vezes a gente está olhando para homens e colocando, não, esse cara aqui é o meu exemplo, esse cara aqui é o meu modelo. E você segue uma pessoa que você não sabe o que ela faz. Na verdade, nós temos que colocar a fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas fé nele. Essa é a fé. Então, nesse versículo, nós aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas o mais importante desse versículo não é isso. É saber que tipo de fé que agrada a Deus. É a fé que Ele existe, é a fé que Ele é real, é a fé de nos aproximarmos dEle, é a fé de buscarmos Ele cada vez mais, buscarmos um relacionamento com Ele. Essa é a fé que agrada a Deus. Amém?
Amém. Olha que poderoso isso. E ele, não só que ele existe, mas que ele é bom, justo e fiel. E que ele é galardoador, que ele vai recompensar aqueles que têm essa fé de buscá-lo e de buscar este relacionamento com ele, que na verdade é o nosso Pai, é o nosso Pai verdadeiro. Na palavra diz, lá em Provérbios, ainda que seu pai e sua mãe te abandone, eu não te abandonarei. Deus é o nosso Pai, é aquele que está sempre conosco. E é esse tipo de fé que Deus fala, que sem ela é impossível agradar a Ele mesmo. Amém? E olha, eu quero... Minha mãe está até emocionada aqui, né, mãe? É muito forte isso, gente. Esse é muito forte. E eu vou ler também aqui um versículo que eu sempre cito aqui, porque está falando de galardão, né, nesse versículo. Que Deus é galardoador daqueles que o buscam. E eu gostaria de ler aqui com vocês um versículo também que eu já citei muito aqui na palavra, né, no projeto, que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, ou para aqueles que o buscam, ou para aqueles que se aproximam dele, que querem conhecê-lo melhor, que depositam a sua fé nele. Esse é o galardão. Eu já falei aqui, talvez eu acho que no áudio passado, não me lembro, que né, naquela na parábola dos talentos, né? Quando Deus fala assim, quando Jesus fala que aquele Senhor falou, olha, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Este muito aí para mim é isso. É aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então, isso é o muito. A gente pode imaginar que o muito é você ter riquezas aqui nessa terra, é você ter empresas, é você ter milhões, né? Você vê esses grandes milionários. Não, isso daí é pouco em comparação àquilo que Deus tem para mim e para você. Ele tem um galardão muito maior do que você possa imaginar, do que os seus olhos viram, do que os seus ouvidos ouviram, ou de que você pode ter sonhado aí no seu coração. Amém? Vamos buscar esse Deus, vamos buscar conhecer melhor esse Deus e vamos agradar a Ele com a nossa fé nele. Não em homens, não em dinheiro, não em coisas, não em teorias. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar, mãe? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. Te agradecemos por este alimento. Deus, Jesus falou que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Obrigado por este banquete, por este alimento poderoso que fortalece a nossa fé em Ti, a nossa fé que Tu és um Deus bom, justo e fiel, que Tu és o nosso Pai e que Tu és aquele que nos recompensa pela nossa busca, pela nossa fé, por crermos e buscarmos a Tua presença cada dia, 365 dias do ano. Nós queremos Te buscar mais, queremos Te conhecer mais. Amém? Amém. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto. Vamos juntos fortalecer e aperfeiçoar a nossa fé.